Ele era conhecido como o maestro que silenciou o próprio destino. Depois da tragédia que mudou sua vida, ele prometeu jamais tocar uma única nota e transformou o antigo teatro da cidade em um lugar onde ninguém entrava, como se cada assento ainda guardasse um fantasma do passado. Mas naquela noite, uma noite de vento suave e luz dourada atravessando as janelas, ele ouviu algo que não esperava. Uma voz, doce, afinada, carregando uma tristeza que parecia a continuação da sua. Uma voz que caminhava pelos corredores vazios e tocava justamente a ferida que ele tentou esconder do mundo. Ele não sabia quem ela era, mas sabia que, se continuasse ouvindo, nenhuma promessa feita ao próprio coração permaneceria de pé. Se essa história tocar seu coração, inscreva-se e permita que outras também encontrem você. Antes de começarmos, feche os olhos por um instante e lembre-se de um som que marcou sua vida, porque às vezes é justamente a música que perdemos que decide nos encontrar de novo. O Teatro Aurora permanecia fechado há tantos anos que já parecia parte natural da paisagem esquecida da pequena vila. Suas portas pesadas carregavam marcas do tempo e da solidão, e os vidros empoeirados refletiam apenas a lembrança de noites que não voltariam mais. Os moradores, quando passavam por ali, baixavam a voz como quem respeita um túmulo. Todos sabiam o motivo. Desde a tragédia que tirou a vida de sua esposa, o maestro Henrique d'Almeida jamais permitira que uma única nota se levantasse naquele palco novamente. Ele se tornara uma sombra silenciosa, um homem que caminhava com os ombros tensos, como quem carrega um violino quebrado dentro do peito. Morava nos fundos do antigo teatro, numa casa pequena de janelas fechadas e cortinas sempre cerradas. Não recebia visitas, não conversava com ninguém e evitava qualquer coisa que lembrasse música. Era como se sua alma tivesse sido trancada no mesmo dia em que o teatro fechou as portas. Mas naquele fim de tarde, quando o vento atravessou as frestas da madeira antiga, algo aconteceu. Primeiro, Henrique ouviu apenas um murmúrio distante, uma nota quase tímida que se misturava ao som da rua. Ele parou. Pensou que fosse imaginação, ecos da memória que às vezes retornavam para assombrá-lo. Mas a nota se repetiu e se transformou em outra. E de repente havia uma voz feminina, suave, limpíssima, carregada de uma melancolia tão pura que cortou o ar como um sussurro de saudade. Henrique sentiu o corpo inteiro reagir. O coração acelerou de um jeito que ele não reconhecia mais. Aquela voz caminhava por dentro dele como água, encontrando rachaduras escondidas. E então, ele percebeu algo que o fez gelar. Ela estava cantando sua música, a melodia que ele nunca publicou, a música que ele compôs para sua esposa, a música que ele destruiu, ou acreditou ter destruído, no dia da tragédia. Sem perceber, seus pés se moveram. Henrique atravessou o corredor escuro do teatro, empurrou a porta lateral que rangia como sempre e entrou no salão principal. O ar estava impregnado de poeira iluminada pelos últimos feixes de sol, criando um brilho dourado que flutuava no vazio. Mas o que o paralisou foi a figura no palco. Uma mulher jovem, vestida de forma simples, cantava como se estivesse conversando com a própria alma. Os olhos fechados, o corpo parado, as mãos pressionando uma partitura contra o peito, a partitura dele. A música saía dela como se sempre tivesse pertencido àquela voz, e não ao homem destruído que a observava da sombra. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Quando a última nota se dissolveu no ar, a mulher abriu os olhos devagar e deu um passo atrás ao notar sua presença. "Me perdoe", disse ela assustada. "Eu não sabia que alguém ainda usava este lugar." Henrique demorou a conseguir falar. "Essa música..." Sua voz saiu rouca. "De onde você a tirou?" Ela hesitou, segurando a partitura com mais força. "Eu a encontrei", respondeu com simplicidade. "Estava dentro de um livro esquecido no banco da praça. A letra me chamou a atenção. A melodia parecia pedir para ser cantada." Henrique sentiu um tremor nas mãos. Essa música não deveria existir mais. A mulher franziu delicadamente o senho. "Mas existe. Está aqui."
E ela respirou fundo, como se procurasse coragem. Ela me tocou de um jeito que eu não sei explicar. Ele a observou com um misto de incredulidade e dor. Havia algo no olhar dela, algo sereno e profundo de um jeito que não se encontrava em qualquer pessoa. Uma sinceridade quase antiga. "Qual é o seu nome?" perguntou ele finalmente. "Isabela, senhor." O nome ecoou no vazio do teatro como uma nota recém-revelada. Henrique desviou o olhar. O peso dos anos parecia se acumular em seus ombros outra vez. "Não cante essa música aqui", disse, num tom mais suave do que pretendia. "Este lugar não pertence mais à música." Isabela olhou ao redor e, pela primeira vez, percebeu algo que Henrique não via há muito tempo. "Acho que pertence, sim", respondeu com um sorriso leve. "Só está esperando alguém ter coragem de abrir as portas de novo." Ele sentiu o peito apertar. Aquela frase mexeu com algo que ele acreditava morto. E enquanto saía do teatro, ainda ouvindo em sua mente a voz dela, Henrique percebeu, com um medo quase infantil, que o silêncio que ele defendia há 7 anos estava começando a ruir. E tudo por causa de uma voz que ele jamais deveria ter ouvido. A partitura que escolheu voltar. Nos dias que se seguiram ao encontro no teatro, Henrique tentou convencer a si mesmo de que aquilo não significava nada. Tentou ignorar a lembrança da voz de Isabela. Tentou afogar a melodia na rotina silenciosa que ele próprio criara. Mas era inútil. A música, aquela que ele acreditava enterrada, insistia em retornar. Insistia, principalmente, em voltar com a voz dela. Na manhã seguinte ao encontro, Henrique acordou antes do sol. Passou algum tempo sentado à beira da cama, as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo uma inquietação que não sentia desde antes da tragédia. Havia algo diferente no ar, algo que nem o silêncio pesado de sua casa conseguia abafar. Foi então que percebeu. Ele estava ouvindo. Não sons reais, mas ecos da memória. Cada respiração carregava um tom, cada passo formava um ritmo, cada pensamento devolvia o timbre da voz de Isabela. Isso o incomodava profundamente, porque era exatamente assim que a música vivia nele, antes de tudo desmoronar. Ele caminhou até o pequeno fogão, preparou o café, mas o ritual, tão previsível e sem vida, parecia estranho naquela manhã, como se algum fio interno tivesse sido tocado, deslocado, afinado novamente. Para distrair-se, pegou uma vassoura e varreu a frente da casa. E foi nessa hora que um som suave, contido, vindo da praça, fez seu coração tropeçar no peito. Ela estava cantando. Henrique fechou os olhos. O mundo inteiro parecia se curvar ao alcance daquela voz. Sem perceber, caminhou até a praça. Lá estava Isabela, sentada no banco onde havia encontrado a partitura. Suas mãos seguravam o mesmo livro antigo, e os lábios formavam, distraidamente, a melodia que havia reaberto um mundo nele. Quando ela percebeu sua presença, interrompeu-se imediatamente. "Henrique", disse ela como se já soubesse o nome dele há muito tempo. "O senhor veio até aqui?" Ele pigarreou, desconfortável. Estava passando. Isabela sorriu com a suavidade de quem reconhece uma verdade, sem pressionar a ferida que ela esconde. "Eu não devia ter cantado no teatro", disse ela fechando o livro. "Sei que esse lugar significa muito para o senhor." Henrique respirou fundo. Havia anos que ninguém falava com ele com aquele respeito, com aquela sensibilidade. "Não é o teatro", disse enfim. "É a música. Eu não consigo voltar a ela." Isabela inclinou a cabeça, como se tentasse ver através das paredes que ele erguera. "O senhor amava isso", disse ela. "A música era o jeito que o senhor existia no mundo." Henrique cerrou os olhos como quem sente uma dor antiga tocar a pele. "E foi o jeito que eu perdi o pouco que me restava dele." Isabela permaneceu em silêncio. Não havia pressa em suas palavras. A presença dela parecia preencher o espaço sem ocupá-lo, como a música deveria ser. Depois de alguns instantes, ela retirou o livro do colo e puxou a partitura cuidadosamente, como se manuseasse um pedaço vivo da história dele. "Posso perguntar uma coisa?", disse ela com delicadeza.
Henrique hesitou, mas assentiu. Por que essa música nunca foi terminada? A pergunta pairou no ar como poeira iluminada. Henrique demorou a responder. Por que... Sua voz falhou. Eu a escrevi para minha esposa. Ela deveria cantá-la na noite da apresentação. Mas ele respira fundo, prendendo a dor. Ela morreu antes do último verso. Isabela segurou a partitura com mais firmeza, como se sua própria alma precisasse apoiar aquela lembrança. Sinto muito, disse, com sinceridade rara. Henrique assentiu sem olhar para ela. Eu destruí todas as cópias, continuou ele. Ou achei que tinha destruído. Não sei como essa sobreviveu. Isabela analisou a folha amarelada. Talvez, disse ela com um tom quase poético, porque algumas músicas não aceitam morrer. Talvez essa estivesse esperando alguém encontrá-la. Henrique levantou o olhar devagar. Isabela devolveu-lhe o olhar sem desviar, e por um instante ele viu nela algo que não sabia explicar. Não consolo, não pena, mas um entendimento silencioso e profundo. Não cante mais, pediu ele de súbito. Não nessa vila, não perto de mim. Para sua surpresa, Isabela não pareceu ofendida. Ela apenas respirou fundo e respondeu. Eu posso parar de cantar aqui, mas não posso impedir que essa música exista em mim. Henrique desviou o olhar, incapaz de encarar a verdade naquelas palavras. Nessa noite, Isabela não conseguiu dormir. A melodia pulsava em seu peito, como se tivesse sido escrita para seu próprio destino. Ela apagou a luz, acendeu uma vela e abriu novamente o envelope antigo onde guardava a foto de sua mãe. O sorriso dela parecia iluminar o papel. Se um dia encontrar essa música, saberá de onde veio sua voz. Isabela tocou a frase com o dedo, deixando que sua respiração acompanhasse o ritmo silencioso daquelas palavras. Sua mãe havia cantado para Henrique, talvez sem saber havia deixado marcas nele. E agora Isabela estava ali, anos depois, diante do mesmo homem, trazendo na voz algo que ele reconhecia sem entender. Mãe, murmurou ela com um tremor doce. Acho que foi você quem me guiou até ele. Na manhã seguinte, antes que tivesse tempo de hesitar, Isabela tomou uma decisão. Voltou ao Teatro Aurora. Entrou com cuidado, como alguém que respeita a dor alheia, mas que também reconhece que certos lugares só revivem quando tocados com sinceridade. Subiu ao palco, sentou-se no chão e abriu a partitura. Depois fechou os olhos e deixou a melodia vir. Henrique, que ouvira o som do vento passando pela parede, não conseguiu ignorar o impulso de seguir o som. Caminhou até o teatro com passos incertos, quase culposos. Ela percebeu sua presença, mas não parou de cantar. Desta vez, Henrique não disse nada. Não mandou parar. Não virou as costas. Apenas ficou ali, à sombra, ouvindo. E finalmente entendeu. Ele não estava fugindo da música. Estava fugindo de sentir. O homem que tentou silenciar o coração. O Teatro Aurora parecia diferente naquela manhã. Henrique percebeu assim que atravessou a porta lateral. O ar estava menos pesado, como se cada pedaço de madeira tivesse sido acordado pela voz de Isabela no dia anterior. Era impossível negar. Aquela melodia havia mexido com ele de um jeito que nenhuma outra coisa fora capaz nos últimos 7 anos. Mas ainda assim ele resistia. Henrique caminhou até a primeira fileira e sentou-se exatamente no mesmo lugar onde, tantas noites antes, havia assistido sua esposa ensaiar. Por instinto, passou a mão pela madeira gasta do assento, como se pudesse recuperar o calor do passado. Mas o que encontrou foi apenas o eco da solidão que ele mesmo criara. Lá no palco, Isabela ajustava a partitura. Não ousava cantar, sem saber se ele desejava ouvir, mas também não iria embora. O teatro parecia chamá-la, e toda vez que tentava afastar-se, sentia que estava deixando algo inacabado. Henrique a observava em silêncio. Ela não sabia, mas naquela simplicidade, o movimento suave das mãos, a postura atenta, o respeito quase sagrado pelo palco, havia algo profundamente familiar. Algo que lembrava a presença da esposa dele, não no rosto, mas na alma. Isabela percebeu o olhar dele e sorriu com delicadeza. Achei que o senhor não voltaria, disse ela.
Eu também. Henrique desviou o olhar. Mas o silêncio pareceu mais alto depois que você cantou. Ela não riu, apenas entendeu. A música deixou de caber dentro do Senhor, respondeu. E quando isso acontece, não adianta tentar empurrá-la de volta para o escuro. Henrique apertou os dedos sobre os joelhos. Eu não quero voltar a tocar, murmurou. Não sei mais quem eu sou sem ela. E também não sei quem seria com ela. Isabela desceu do palco. Aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido que pode fugir a qualquer segundo. Talvez não precise escolher, disse ela. Talvez você só precise deixar que a música exista. Não para o mundo, mas para você. Henrique franziu o senho. Você fala como se entendesse, disse ele, quase desafiando-a. Isabela então respirou fundo. Era hora de revelar o que guardava desde a infância. A música sempre existiu em mim antes de eu entender de onde ela vinha, começou. Minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Ela dizia que a voz era uma herança, não do sangue, mas da alma. Henrique a encarou. Faz sua mãe? Ele hesitou. Quem era ela? Isabela abriu a bolsa e tirou o envelope antigo. Entregou-o com cuidado, como se colocasse parte de si nas mãos dele. Henrique abriu o envelope. E o mundo pareceu encolher ao tamanho de uma única fotografia. Era ela, a mulher que muitos anos antes havia ensaiado no Teatro Aurora. A jovem que sorria com timidez, mas cantava com a intensidade de quem já conhecia o amor e a perda. A mulher que um dia ele incentivou, e que desapareceu da vila tão rapidamente quanto surgira. Henrique levou a mão à boca, aturdido. Eu me lembro dela, disse, num sussurro quebrado. Ela tinha uma voz que parecia vir do fundo da terra, como se carregasse histórias que ainda não tinham sido escritas. Isabela sorriu com os olhos úmidos. Metade da minha infância foi ouvindo histórias dela sobre um maestro que a fez acreditar que sua voz tinha valor. Ela dizia que esse homem enxergava a alma das pessoas através da música, mas que também carregava uma dor antiga. Henrique fechou os olhos, respirando com dificuldade. Ela faleceu cedo demais, continuou Isabela. E eu cresci com essa fotografia, com esse bilhete. Ela estendeu o papel amarelado. Se um dia encontrar essa música, saberá de onde veio sua voz. Henrique leu a frase, mas ela parecia dançar como notas de uma partitura antiga. Ela sabia, murmurou. Sabia que eu tinha escrito a música incompleta? Isabela assentiu. Ela ouviu você tocar parte dela uma vez. Disse que nunca esqueceu. E que algo naquela melodia parecia pedir para existir, mesmo incompleta. O maestro ficou imóvel. A fotografia, o bilhete, a voz de Isabela, tudo se encaixava como peças de uma composição que o destino vinha escrevendo há décadas. E quando sua mãe se foi, continuou Isabela com a voz tremendo, eu cresci sentindo que precisava terminar alguma coisa para ela, mas não sabia o quê, até encontrar a partitura no banco da praça. Henrique deslizou o dedo pela borda da foto. Agora sabia por que aquela voz mexera tanto com ele. Não era apenas talento, era legado, era memória, era afeto que atravessava gerações. E por quê? Perguntou ele com sinceridade quase infantil. Por que você canta minha música com tanta verdade? Isabela deu um passo à frente. Porque sua música estava viva, antes mesmo de eu conhecê-la. Ela colocou a mão sobre a própria garganta. E porque sua dor fala com a minha. Henrique sentiu algo vibrar dentro de si. Algo que não era apenas lembrança. Era um chamado. Isabela, começou ele, mas não terminou. Ela pegou a partitura. Henrique, se essa música nunca foi concluída porque sua esposa não pôde cantá-la, então deixe que duas vozes a salvem, a dela e a minha. O maestro sentiu a respiração falhar. E se eu não conseguir? Perguntou ele, revelando o medo que tentara esconder durante anos. Isabela estendeu a mão, não exigindo nada, apenas oferecendo um lugar seguro. Então eu estarei aqui, respondeu, para cantar o que você não puder tocar e para tocar o que você não puder dizer. Henrique fechou os olhos. A primeira lágrima em 7 anos escapou sem que ele pudesse segurar.
Isabela não a enxugou. Deixou cair, como se fosse parte da melodia que havia sido silenciada por tanto tempo. E assim, naquele teatro que durante anos serviu como túmulo da dor de um homem, algo finalmente se moveu. A música estava voltando. E desta vez, ele não estava sozinho. Quando a música decide ficar. Naquela noite, depois da revelação de Isabela, o silêncio dentro da casa de Henrique parecia diferente. Não era mais o silêncio rígido e áspero que o acompanhava havia 7 anos. Era um silêncio suspenso, como se o ar esperasse algo dele. Henrique caminhou de um lado para o outro, incapaz de se aquietar. A fotografia da mãe de Isabela repousava sobre a mesa, iluminada pela tênue chama de uma lamparina. Ele olhava para a imagem como quem olha para um espelho de outra vida. A ideia de voltar a tocar o perseguia como uma sombra luminosa. Ele tentava afastá-la, mas ela retornava, insistia, pedia para ser ouvida. Cansado de fugir, Henrique abriu a caixa de veludo onde guardava a batuta. A madeira polida parecia mais leve do que ele se lembrava. Passou os dedos por ela, sentindo o mesmo calor que sentia quando sua esposa estava viva, e percebeu algo dolorosamente verdadeiro. Eu não deixei a música porque a perdi, murmurou para si mesmo, com a voz trêmula. Eu deixei a música porque não sabia como continuar sem ela. Foi então que algo suave rompeu o silêncio. Uma batida leve na porta. Henrique não esperava visitas. Na verdade, ninguém na vila ousava visitá-lo. Ao abrir, encontrou Isabela segurando a partitura contra o peito, envolta pelo vento frio da noite. Ela parecia hesitante, não frágil, mas sensível, como quem carrega uma notícia que pode mudar uma vida. Eu não queria incomodar, disse ela, mas não consegui dormir. Senti que o senhor também não. Henrique deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. A presença dela iluminou o ambiente, mesmo sem acender qualquer luz. Era impressionante como Isabela conseguia suavizar tudo ao redor, até mesmo a dor dele. A música está incompleta, porque o senhor parou no ponto em que sua vida quebrou, disse Isabela, olhando para a partitura sobre a mesa. Mas isso não significa que ela precise ficar assim. Henrique suspirou, sentando-se devagar. Você fala como se fosse simples, murmurou ele. Mas quando escrevi essa última nota, era a última respiração dela ecoando em mim. Isabela se aproximou, sentou-se diante dele e pousou a partitura sobre a mesa. A harmonia daquela cena, 2 almas feridas reunidas pela mesma música, encheu o pequeno cômodo de algo que o maestro não reconhecia há anos. Esperança. Henrique, disse ela baixinho, ninguém que ama de verdade quer que a música termine no ponto da dor. Ele ergueu os olhos, e nos olhos dela viu sinceridade suficiente para quebrar todas as defesas que construíra. A música é sua, continuou Isabela, mas o final talvez nunca tenha sido. Henrique ficou imóvel. Depois, respirando fundo, tomou uma decisão tão simples quanto revolucionária. Venha comigo, disse ele. Os dois caminharam em silêncio pelo corredor que ligava a casa ao teatro. Era madrugada e a lua estava alta, derramando luz prateada sobre o chão. O Teatro Aurora parecia maior à noite, mais solene, mais vivo, mais pronto para testemunhar o que viria. Quando entraram, Isabela prendeu a respiração. Henrique acendeu uma única luz no palco, uma daquelas antigas, de ribalta, e seu brilho suave transformou o espaço num templo silencioso. Quando perdi minha esposa, começou ele, com a voz baixa, jurei que nunca mais tocaria aqui, que nunca mais ouviria música, porque ela era a memória que mais doía. Isabela o observava com uma atenção que não era invasiva, mas acolhedora. Eu achei que, se parasse, doeria menos, continuou. Ele se sentou ao piano, passou a mão pelas teclas e o som leve, quase um suspiro, ecoou pelo teatro. Mas a dor não diminuiu, disse num fiapo de voz. Eu só fiquei menor dentro dela. Isabela subiu ao palco, aproximou-se do piano, mas manteve uma pequena distância, o suficiente para que ele sentisse sua presença sem se sentir pressionado. Henrique respirou fundo. Colocou as mãos sobre o teclado.
Fechou os olhos e tocou a primeira nota. Foi uma única nota, mas reverberou como um coração pulsando depois de muito tempo adormecido. A segunda nota veio com mais coragem. A terceira trouxe lágrimas aos olhos dele. Então Isabela abriu a boca e cantou. Não cantou alto. Não cantou para o teatro inteiro. Cantou apenas para ele, para o homem que durante 7 anos acreditou que perder a esposa significava perder a própria voz. A melodia, que antes era triste demais para existir, começou a ganhar um novo contorno. Não negava a dor, não apagava o passado, mas andava adiante. Henrique tocava devagar, como alguém que reaprende a caminhar. Isabela acompanhava, sua voz guiando cada nota como se costurasse o que um dia foi rasgado. Era como assistir ao inverno derreter. Quando chegaram ao trecho incompleto, o maestro parou. Seu corpo inteiro tremia. Eu não sei o que vem depois, confessou, com vulnerabilidade total. Isabela colocou a mão sobre o piano perto da dele, não tocando, mas oferecendo apoio. Então deixe o que vem depois ser sobre nós, disse ela, com a voz mais suave que ele já ouvira. Henrique olhou para ela, e naquele instante, entendeu. A música jamais fora sobre a morte. Era sobre o que ainda podia nascer. Ele tocou a próxima nota. Isabela cantou o próximo verso. E juntos criaram o final que o destino esperou 7 anos para ouvir. Quando a última nota ecoou, o Teatro Aurora parecia respirar, como se devolvesse o fôlego que guardou durante todo aquele tempo. Henrique inclinou a cabeça, chorando sem esconder. Isabela permaneceu ao seu lado, sem tocar nele, mas presente, tão presente quanto alguém pode ser quando entende que certas dores não pedem cura, pedem companhia. Obrigado, sussurrou ele. E ela sorriu como se soubesse que aquele obrigado era maior que qualquer música. A vida dele havia encontrado enfim um novo final. A música que voltou para casa. Quando a última nota se dissolveu no ar, o Teatro Aurora ficou em silêncio. Não o silêncio pesado dos anos de abandono, mas um silêncio sagrado, daqueles que surgem depois de uma verdade finalmente dita. Henrique permaneceu diante do piano, com as mãos repousadas sobre as teclas, respirando como quem acabou de atravessar um inverno inteiro. A luz suave da ribalta iluminava seu rosto marcado pelo tempo, mas havia nele algo novo. Paz. Isabela observou sem pressa. Ela sabia que aquele momento não lhe pertencia. Era do maestro e da mulher que ele havia amado. Era do passado que, enfim, encontrava seu lugar dentro dele. Mesmo assim, estava ali ofertando sua presença como uma ponte, não como uma substituição. Henrique fechou o piano com cuidado, como quem encerra um capítulo sem mutilá-lo. Depois virou-se para Isabela, e seu olhar tinha a gratidão profunda de alguém que encontrou, pela segunda vez, um motivo para continuar. Eu achei que essa música fosse o fim, disse ele com a voz baixa. Mas você me mostrou que ela também poderia ser um começo. Isabela sorriu como quem entende mais do que diz. A música não termina, Henrique. Nós é que às vezes paramos no meio dela. O teatro parecia ouvir cada palavra, como se fosse testemunha não apenas de um retorno, mas de um renascimento. O ar carregava partículas douradas que dançavam ao redor deles, iluminadas pela luz da madrugada que se insinuava pelas janelas altas. Era como se o próprio tempo respirasse aliviado. Henrique caminhou até o centro do palco, o mesmo lugar onde enterrara sua voz, sua arte e parte de si. Olhou para o vitral superior, onde a luz tocava os pedaços coloridos, formando manchas de cor no chão. Por um instante, sentiu como se sua esposa estivesse ali, num canto de luz, sorrindo em silêncio. Ela teria gostado da sua voz, disse ele suavemente, ainda olhando para o alto. Não porque se parecia com a dela, mas porque é honesta. A música dela continua em você. Isabela sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de reconhecimento. Alguns dons não nascem, retornam. Eles ficaram ali por alguns instantes, apenas respirando, deixando que o teatro absorvesse o que havia acontecido. Não era apenas um homem voltando à música, era um homem voltando à vida. Quando enfim saíram, caminharam lado a lado pelo corredor iluminado pela lua.
O vento da madrugada tocava as folhas lá fora como se fosse uma orquestra discreta a celebrar um retorno. Henrique parou ao chegar à porta e olhou para trás. "E o que acontece agora?" Perguntou não por insegurança, mas por humildade. Isabela apertou a partitura contra o peito e respondeu com ternura: "Agora, a música continua. Só isso." Henrique sorriu. Um sorriso leve, sincero, desarmado. Era o sorriso de alguém que não teme mais lembrar, porque finalmente aprendeu a não ficar preso ao que perdeu. Eles atravessaram a praça em silêncio, e o teatro atrás deles permaneceu com a luz acesa no palco, como um coração que volta a bater depois de muito tempo adormecido. E ali, sob o brilho suave da madrugada, ficou claro: algumas histórias não terminam quando o destino nos leva a alguém. Algumas histórias continuam quando encontramos quem nos ajuda a ouvir novamente, porque certas músicas não querem ser superadas, querem ser compartilhadas.